Estamos aqui para mais uma aula de ciências para o sexto ano. Então, essa é uma aula pequena, mas dando continuidade ao nosso conteúdo das aulas anteriores. Vamos falar sobre conhecendo o gás ozônio. O gás oxigênio que respiramos possui dois átomos de oxigênio e é representado pelo O2, um O com um doisinho embaixo. O gás ozônio é formado por três átomos de oxigênio, por isso nós o representamos de O3. No final vou colocar a figura correspondente. Embora não sirva para a respiração, o ozônio é utilizado em aparelhos de purificação de água, por ser um bactericida. Bactericida é uma substância que destrói as bactérias. Pelo que já vimos, o ozônio parece um gás de grande utilidade para o ser humano, mas não é sempre assim. Nas altas camadas, o ozônio nos protege da radiação, da luz ultravioleta. Ultravioleta é a radiação solar, invisível para os nossos olhos e prejudicial aos seres vivos. Então, essa camada de ozônio, ela filtra esses raios solares. Quer dizer, entretanto, quando se forma junto ao solo, torna-se um poluente. Esse gás pode causar tosse, problemas respiratórios e funcionamento reduzido dos nossos pulmões. Muito inspirados, ele pode fazer que o pulmão respire menos. Nas grandes cidades é muito difícil evitar o ozônio próximo do solo, porque ele se forma a partir de gases eliminados pelo escapamento de carros, que se combinam com substâncias denominadas óxido de nitrogênio, presentes no ar poluído. Então, esse poluente que é produzido pelos automóveis, pelos queima de combustível, vai criar esse gás que vai ficar no solo, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a camada de ozônio. O título é A Guerra Continua. A destruição da camada de ozônio é um dos mais severos problemas ambientais da nossa era. E durante algum tempo foi muito citada na imprensa. Sua destruição, ainda que parcial, diminui a resistência natural que oferece a passagem dos raios solares, nocivos, à saúde de homens, animais e plantas. As consequências mais citadas seriam o câncer de pele, problemas oculares, diminuição da capacidade imunológica e etc. O problema surgiu nos anos 30, quando algumas substâncias foram produzidas artificialmente em laboratório. Então, é uma coisa quase que nova, né? Pelo decorrer da criação, né? Do nosso planeta. Principalmente para as aplicações de refrigeração. Descobriu-se mais tarde que estas atacam a camada de ozônio, com a tendência de reduzi-la globalmente e com um efeito devastador que acontece localmente na Antártica, conhecido como o buraco de ozônio da Antártica, aumentando assim a penetração dos raios ultravioleta indesejáveis. Nos anos 80, iniciou-se uma verdadeira guerra para a preservação da camada de ozônio, e uma de suas maiores vitórias foi a assinatura do Protocolo de Montreal, há mais de 10 anos da época, há 10, 20 anos mais ou menos. Por este tratado assinado em 1987 por vários países, todas as substâncias conhecidas como CFC, clorofluorcarbonetos, responsáveis pela destruição do ozônio, não seriam mais produzidas em massa. O grande problema é que muitas das pequenas indústrias que produziam e ainda produzem substâncias
proibidas não têm tido capacidade financeira de se adaptar aos ditames do Protocolo de Montreal, que prevê o congelamento da emissão do CF6 a partir de 1º de julho de 2000, nos níveis registrados entre 1995 e 1997. A maior vitória nesta guerra foi conquistada em 1987, quando a maioria dos países desenvolvidos parou de fabricar CF6. Para não prejudicar os países em desenvolvimento, foi-lhes concedido ainda um tempo adicional para se adaptar às novas exigências. Então vocês podem ver que nós estamos falando de ano 2000 e nós estamos em 2020 e os problemas são os mesmos. Ainda nós estamos com os países, vamos dizer assim, prometendo, uns cumprindo, outros não cumprindo, e agora, né, na nossa presente data, o próprio Brasil saindo desse acordo, né? Em 1998, o tamanho do buraco de ozônio na Antártica foi o maior já registrado, com 27 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, mais de 3 vezes o tamanho do Brasil. Parece que estamos ainda muito longe de um resultado realmente positivo no sentido da recuperação da camada de ozônio, não só na Antártica, mas também em todo o mundo. O Brasil tem participado desse trabalho de avaliação contínua da camada de ozônio, não só sobre o Brasil, mas também na Antártica, onde manteve, em 1999, uma equipe na base Comandante Ferraz para medir a camada de ozônio usando balões de pesquisa. Quer dizer, naquela época estávamos totalmente imbuídos a ajudar, hoje o governo federal completamente imbuído a não colaborar. Por tudo isto, continua o monitoramento da camada de ozônio em todo o mundo, a partir da superfície terrestre de satélites de aeronaves, usando as técnicas mais diversas. Não podemos esquecer que a guerra ainda levará muitos anos, até que finalmente poderemos de fato não mais nos preocupar com radiação ultravioleta, danosa aos seres vivos, quando a camada de ozônio estiver recuperada. Então, um pouco longe disso, né? Nós já estamos batalhando muito, mas tivemos, vamos dizer assim, um aumento desastroso a esses dados que eu dei, mas hoje, devido à atuação, né? Nós estamos 31 de maio de 2020, a nossa pandemia do coronavírus, que é um problema atual, está contribuindo, apesar de tudo que está acontecendo no planeta, para nós humanos, está contribuindo com a natureza, com menos poluente, com menos queimadas, e isso está aí numa pesquisa, né, que não vou dar os dados agora ainda, mas, vamos dizer assim, ajudando a essa recuperação. Perfeito? Então, terminamos essa matériazinha. E até o próximo vídeo, dando continuidade ao nosso conteúdo. Até lá.